Olá, aqui é o Dr. Leandro Milini, advogado. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a possibilidade de parcelamento de dívidas em âmbito judicial. Então, para você que de repente foi acionado judicialmente para a cobrança de uma dívida em ação de execução ou ação monitória, de repente você poderia questionar se existe a possibilidade de parcelar esse valor da dívida. Sim, a lei, especialmente o Código de Processo Civil, permite que o devedor parcele o débito, mas especificamente nessas duas ações que eu mencionei, que é a ação de execução e a ação monitória. A ação de execução é aquela fundada num título executivo, o cheque, a nota promissória, dentre outros documentos que a lei assegura força executória. Então, se houver esses documentos, você pode ser cobrado por meio de uma ação executiva, uma ação de execução. Porém, quando não houver um documento com força executiva, quando não houver um título de crédito, nós poderíamos ter, então, a distribuição de uma ação monitória. A ação monitória é aquela instruída com um documento escrito, ou seja, uma prova escrita da dívida. Então, pode ser um contrato celebrado entre o credor e o devedor, eventualmente um e-mail, um comprovante de transferência bancária, dentre outros documentos, ok? Então, nesses dois tipos de ação, o devedor poderá pleitear, requerer este parcelamento legal, seguindo alguns critérios que estão no Código de Processo Civil, ok? E quais são esses critérios? Pois bem, o primeiro deles é que dentro do prazo de defesa e sem impugnar, sem contestar o valor da dívida, o devedor ele apresente um depósito inicial de 30% do valor da dívida. Então vamos supor, é uma execução ou uma ação monitória no valor de R$10.000, certo? Então o devedor apresentando um depósito inicial de 30%, neste caso de R$3.000, ele poderá pleitear ao juízo da causa que ele pague este saldo de 70% em até 6 parcelas mensais, sempre com a adição de honorários advocatícios, correção monetária e juros de mora, ok? Então a cada mês aquela parcela vai sendo atualizada. Então, vocês poderiam, de repente, questionar qual que é a diferença desse tipo de parcelamento. Olha, perceba que este parcelamento está previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil e também no artigo 701, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Ou seja, este parcelamento legal, ele é uma faculdade, ele é um direito do devedor. Diferentemente de outros tipos de parcelamento, onde o devedor poderá tentar um acordo com a parte credora, utilizando essa possibilidade de transação, nesse tipo de parcelamento legal do artigo 916 e 701, parágrafo 5º do CPC, perceba que lá estão os elementos, o rol dos requisitos que deverão ser atendidos pelo devedor. E uma vez preenchido tais requisitos, é um direito, é uma faculdade do devedor pagar a dívida desta maneira. Até porque, muito provavelmente, seguindo o cronograma legal deste tipo de parcelamento, o credor também será beneficiado, uma vez que ele terá um cronograma de pagamentos mensal, ok? Além disso, dentro desse prazo de parcelamento legal, que é um prazo de 15 dias úteis, neste mesmo prazo, o devedor poderá apresentar embargos, tanto embargos à execução como embargos à monitória, a depender do tipo de ação que o credor move contra o devedor, ok? Nós temos um artigo escrito sobre os embargos, que nós deixaremos o link aqui para quem quiser se aprofundar mais no assunto. E qual que é a diferença, Dr. Leandro, entre os embargos e o parcelamento? Ora,
Nos embargos, se visa impugnar a dívida. Um excesso de execução, a dívida está sendo cobrada de maneira equivocada, ou não existe a dívida. Então, no parcelamento, nós não impugnamos o débito. Muito pelo contrário, nós concordamos com a origem da dívida. O devedor, ele se propõe a quitar a dívida dentro destes preceitos legais, previstos no artigo 916 e 701, parágrafo 5º do CPC. Ou seja, ele reconhece o débito, ele atualiza o valor até a data de pagamento, incluído de custas processuais, honorários advocatícios, correção monetária, e efetua aquele depósito inicial de 30%, com possibilidade de pagamento desse saldo de 70% em até 6 vezes. Então, nos embargos, você não está concordando, na verdade você está impugnando a origem da dívida, né? Então, são mecanismos diferentes. Por isso que dentro do prazo de embargos, como de parcelamento, que é o mesmo prazo de 15 dias úteis, é importante que o devedor procure um advogado o quanto antes. Não deixe que esse prazo de 15 dias ele transcorra sem manifestação ou sem a busca de um advogado. Exatamente porque dentro deste período de 15 dias, o advogado irá conversar com o seu cliente, com aquele devedor interessado, e tentar levantar elementos sobre a origem daquele débito, daquela dívida que está sendo discutida judicialmente. Por exemplo, se o devedor reconhece a origem daquele débito, ou se ele nunca ouviu falar daquela empresa, ok? Este tipo de investigação e levantamento de informações irá também traçar as diretrizes da melhor alternativa ao devedor, ou impugnar o débito, ou então de requerer o parcelamento legal, que será menos moroso, evitará provavelmente que o devedor tenha atos constritivos em seu desfavor, como penhora de contas bancárias, de rendimentos, de veículos, dentre outras hipóteses. Uma vez que ele reconhece o débito, não se opõe em quitá-lo, mas o fará dentro desta possibilidade que a lei lhe assegura, ok? Espero poder ter contribuído, então, com este assunto, que é o parcelamento legal. Muitas pessoas pensam que o parcelamento é só antes da fase judicial, ou seja, na fase administrativa. Mas hoje nós podemos verificar que nessas duas hipóteses, da ação de execução e ação monitória, é também cabível o parcelamento, ok? Se você gostou, pode deixar o seu comentário aqui, que vai ser muito útil, nós gostaríamos de ler e responder, e o seu like, ok? Muito obrigado e até a próxima!